O antigo mundo grego foi o local de nascimento da civilização ocidental e também de lendas extraordinárias, como a da cidade perdida de Atlântida, um mundo utópico que desapareceu no mar. Será que ela poderia estar sob esta ilha? E o terrível Minotauro, um monstro metade homem, metade touro, que atraía suas vítimas a um labirinto subterrâneo e as devorava. Será que este palácio poderia revelar os segredos por trás da lenda? Como o santuário religioso de Zeus deu origem aos Jogos Olímpicos que ainda celebramos atualmente? Em Delfos, havia o oráculo místico que permitia aos antigos gregos prever o futuro. Qual era o segredo por trás de suas previsões? A imaginação grega criou o primeiro teatro e a engenhosidade grega a primeira arena acústica. Como eles conseguiram projetar um palco de som insuperável até hoje? O Colosso de Rhodes foi a estátua de bronze mais alta já construída. Como eles conseguiram colocá-la de pé, ela que chegava a incríveis 30 metros de altura? E bem acima da cidade de Atenas fica a obra-prima suprema, o magnífico Partenon. Como os antigos gregos foram capazes de realizar tantas inovações no alvorecer da história europeia? As 7 maravilhas da Grécia Antiga. A terra que hoje conhecemos como Grécia e fica a leste do Mediterrâneo já foi um mundo bem diferente. Na antiguidade, a Grécia era formada por uma coleção de cidades-estados em conflito que se tornaram um império. À medida que ele se fortaleceu, a maior parte do Mediterrâneo Oriental ficou sob controle grego. Algumas dessas terras possuíam sua própria e rica cultura e história. Outras viviam numa lenda onde o fato e a fantasia se tornavam um só. Nenhum lugar foi afetado por uma história mais aterrorizante que a ilha de Creta. No centro dela está o famigerado Palácio de Knossos. Aqui se situava a base do poder da civilização minoica, um povo marítimo adiantado que controlava a riqueza e o comércio do Mediterrâneo. Mais formidáveis ainda eram as histórias do soberano da ilha, o infame rei Minos. Segundo a mitologia grega, ele construiu um labirinto para prender um monstro. Metade homem, metade touro, o Minotauro foi o resultado chocante da união entre um touro sagrado e a esposa infiel do rei. Segundo a lenda, o Minotauro tinha sede de sangue humano. Como soberano dos mares, o rei Minos forçou os gregos a enviarem 7 rapazes e moças para serem sacrificados. E de acordo com a lenda, eles foram levados ao labirinto para serem devorados vivos. Hoje, na ilha, ainda podem ser vistas as ruínas do Palácio de Knossos. Será que esta edificação um dia abrigou a criatura mais terrível do passado mítico dos antigos gregos? Ou será que a estrutura do palácio inspirou a história do Minotauro? Construído cerca de 2000 anos antes do florescimento do mundo grego, o palácio continha centenas de aposentos luxuosos. Mas será que o horror espreitava por trás de todo aquele esplendor? Em 1900, um arqueólogo inglês resolveu descobrir. Sir Arthur Evans começou a escavar o que ele acreditava ser o lendário palácio. Ele logo descobriu um assento de pedra. Seria isso um trono? Ou talvez uma prova de que o rei realmente existiu? Sir Evans mandou um telegrama ao rei da Grécia, convidando-o a se sentar no que ele acreditava ser o trono mais antigo da Europa. Conforme escavavam, um palácio magnífico começou a emergir. Cobrindo uma área de 16 mil metros quadrados, ele revelou feitos técnicos surpreendentes sobre o povo da Idade do Bronze, que Sir Evans chamou de minoico. A partir das fundações,
ele foi capaz de reconstruir uma parte do palácio e obter vestígios de uma cultura perdida. Pode-se dizer que os minoicos eram notáveis quanto à tecnologia da construção. Eles inventaram certas técnicas e métodos que eram inovadores naquela época. Uma inovação era a série de terraços escavados na encosta para criar a ala leste do palácio, que tinha a altura de 4 andares. Outra foi a grande escadaria que levava ao interior do palácio. Ela era sustentada por pilares de cedro. É uma obra-prima sob muitos aspectos, porque não é fácil construir uma escadaria para 2 andares com uma estrutura de madeira. O diâmetro de cada coluna define seu peso máximo. Há 3.500 anos, os minoicos calcularam como deixar a estrutura o mais forte possível, colocando essas colunas diretamente uma sob a outra. E eles superaram todas as outras civilizações contemporâneas no domínio da luz, usando iluminação dirigida e janelas numa escala jamais vista antes. Para controlar a luz e o espaço interno, os antigos arquitetos criaram um sistema inovador de portas. O palácio ostentava um elaborado sistema de drenagem sob o piso. Além de lidar com o problema das chuvas em Creta, também levava os dejetos de um dos banheiros mais antigos do mundo. Este é o famoso banheiro do Palácio Minoico. Do lado de fora das portas, há uma grande laje e um buraco. Alguém, digamos, um servo, ficava do lado de fora, jogando água, enquanto o banheiro era usado. Levando ao palácio, havia as primeiras estradas pavimentadas da Europa, construídas mais de 1000 anos antes dos romanos. Havia até calçadas para os pedestres. Estava claro que Knossos ficava no centro de uma civilização muito sofisticada. Então, por que Sir Arthur Evans a ligou ao mito do Minotauro em seu labirinto? Ele achou uma série de pistas, inclusive estranhas gravações na forma de um machado com 2 cabeças. Qual o significado secreto delas? Não sabíamos para que servia aquilo, porque alguns eram para ser vistos, outros não deviam ser vistos. Alguns estavam cobertos com gesso, outros estavam do lado de baixo das pedras. Mas o que parece claro é que possuíam uma espécie de componente mágico. Uma palavra antiga para este machado é lábiris. Sir Evans acreditava que este palácio podia ser a origem do termo labirinto. Outra pista que ligava o palácio ao mito é o seu traçado. 1.500 aposentos interligados, muitos deles abaixo do solo. Uma construção intrincada que deixaria qualquer pessoa em pânico. Mas, em vez de ser o local do labirinto mítico de Minos para encarcerar o Minotauro, será que o palácio em si não teria dado origem à história? Uma possibilidade corroborada pela evidência de que o touro, o antigo símbolo de poder, desempenhava um papel-chave na vida minoica. Os peritos agora acham que o mito do Minotauro evoluiu quando os poderes cretenses controlavam os mares, exigindo tributos dos estados menores, assim como Atenas. De acordo com a lenda, o herói ateniense Teseu se ofereceu para enfrentar o monstro. Armado com apenas uma espada e barbante para marcar seu caminho através do labirinto, Teseu, o ateniense, enfrentou o Minotauro, matando o animal. Os atenienses promoveram essa história. Ela os fez parecer vitoriosos. Mas, na verdade, Atenas nessa época era apenas uma pequena cidade, enquanto o poderoso palácio de Knossos florescia. E se o rei Minos só existiu numa lenda, quem foi que se sentou neste trono? As lendas antigas deram cor à opinião de Sir Arthur sobre a cultura minoica. Hoje acreditamos que uma sacerdotisa possa ter se sentado aqui,
Porque em outras representações artísticas, sempre vemos uma mulher, sacerdotisa ou deusa, com grifos heraldicamente colocados a seu lado. O rei Minos pode ter sido um mito, mas o Palácio de Knossos, de 3.500 anos, ainda provoca admiração nos visitantes atuais. Não há dúvida de que este grande palácio inspirou os contadores de histórias ou de que sua arquitetura inspirou os sucessores dos minoicos, os antigos gregos. Foi descoberto que uma remota encosta em Delfos tinha poderes especiais. Através de uma sacerdotisa, era possível canalizar esses poderes e conversar com os deuses. Essas previsões em Delfos eram conhecidas como oráculo.